Você já se perguntou qual o lugar mais profundo da Terra e quais criaturas, muitas sendo desconhecidas, vivem por lá? Olá, meu nome é Cris e você está no Investiga Cris. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar da Fossa das Marianas, um dos lugares mais misteriosos do planeta Terra. Antes de começar o vídeo, se puder vai deixando seu joinha. Para você não faz nenhuma diferença, mas ajuda muito o nosso trabalho. Para saber o lugar mais profundo da Terra, temos que viajar até o fundo dos oceanos. E como vocês sabem, o oceano é um dos lugares menos explorados pelo ser humano. As estimativas é que não exploramos nem 5% dos mares do nosso planeta, sendo mais fácil explorar o espaço. Isso se deve a vários motivos, como a pressão esmagadora. Para você ter uma ideia, a pressão a 1000 metros de profundidade, ou seja, 1 quilômetro, é 101 vezes maior que na superfície da Terra. Ou seja, você seria completamente esmagado se fosse submetido a essa pressão. Também há outros fatores que dificultam as investigações no fundo dos oceanos, sendo que somente 1% da luz do Sol alcança 200 metros de profundidade. Ou seja, galera, lá embaixo é completamente escuro, um breu total. E há muitas criaturas que habitam essas profundezas, resistindo à falta de luz e a enormes pressões. Dito isso, o lugar mais fundo da Terra se encontra a leste das Ilhas Marianas, no Oceano Pacífico. Esse lugar se chama Fossa das Marianas e tem mais de 11 quilômetros de profundidade. E lá habitam alguns dos maiores mistérios da humanidade. A Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o lugar mais profundo da Terra. É tão profundo que, para você ter uma ideia, se pegássemos o Monte Everest, a maior montanha do mundo, que tem quase 9 quilômetros de altura, e colocássemos dentro da Fossa das Marianas, ainda sobrariam mais de 2 km de profundidade até a superfície, como ilustrado perfeitamente nessa foto. Olha como o Burj Khalifa, o maior arranha-céu do mundo, é pequeno em comparação a esse lugar. São 36 mil pés. Imagina aí, 36 mil pés, um seguido do outro. É coisa que não acaba mais. Ela se formou há mais ou menos 6 a 9 milhões de anos atrás, em uma região de encontro entre as placas tectônicas das Filipinas e do Oceano Pacífico. A primeira vez que descobrimos a Fossa das Marianas foi em 1870, a primeira descoberta. Em 1870, o navio Challenger da Marinha Real Britânica descobriu essa região e, na época, com seus medidores, constataram 6 km de profundidade. Mas o ser humano só chegou ao fundo da Fossa das Marianas em janeiro de 1960, pelo batiscafo Trieste. E para quem não sabe o que é batiscafo, galera, o batiscafo é um veículo submersível destinado à exploração dos oceanos e regiões de água ultraprofundas. Eles são utilizados principalmente para pesquisa científica ou para operações de resgate das tripulações de submarinos danificados. O batiscafo Trieste chegou na profundidade de 10.916 metros, fundo pra caramba, né? Atingindo uma região que apelidaram de Challenger Deep. Os dois mergulhadores que foram dentro eram um cara chamado Don Walsh, que era um tenente da Marinha Americana, e o oceanógrafo Jacques Piccard. Essa viagem até o fundo levou mais de 9 horas, mas eles só puderam ficar lá por 20 minutos. Eles contaram que tiveram até um momento de terror quando ouviram uma explosão e acharam que o Trieste não iria resistir. Mas acontece que a janela de plexiglas externa havia se fissurado com a pressão, que segundo as medições da dupla, era de 1 tonelada por centímetro quadrado, quase 1000 vezes maior que a da superfície. Apesar disso, ela não representava um risco vital, disse Don. Um fato interessante é que eles também levaram um relógio da marca Rolex, que funcionou perfeitamente a quase 11 mil metros de profundidade. Mas logo na primeira expedição, começaram a surgir rumores em torno desse lugar. Jan Jacques escreveu nos seus registros que lá embaixo ele teria visto uma espécie de objeto em formato de disco, que teria seguido e acompanhado o submarino deles. Nas suas próprias palavras, o objeto está manobrando e claramente olhando para nós. E esse não foi o último relato estranho. A segunda expedição. Em 1985, a embarcação norte-americana Glomar Challenge lançou uma espécie de dispositivo na Fossa das Marianas. Esse dispositivo tinha o propósito de capturar informações, e quando estava lá no fundo, começaram a captar alguns sons estranhos. Os cabos de aço que sustentavam a sonda começaram a se esticar, como se alguma coisa estivesse puxando a sonda para baixo. A equipe então tentou puxar a sonda de volta, mas percebeu que estava presa em alguma coisa que aparentemente não queria soltar. Eles só foram conseguir puxar a sonda depois de 3 horas. Porém, após retirar a sonda da água,
os cientistas notaram que a sonda estava muito danificada. A sonda era feita de placas de metal que estavam todas mordidas, como se algum monstro ou criatura marinha tivesse mordido ela, sem contar que alguns cabos de aço estavam rompidos. A tripulação tinha que prestar conta sobre o que tinha acontecido, e a sua versão oficial foi de que a sonda teria ficado presa em uma rocha. Segundo o mapa e registros que mostravam o fundo da Fossa das Marianas, boa parte dela é formada por montanhas subaquáticas. Porém, era de conhecimento da própria tripulação que o local da expedição onde a sonda foi jogada era praticamente deserta. Muitos cientistas foram atrás de resolver esse enigma, e uma das teorias mais aceitas é que a sonda poderia ter sido atacada por um animal pré-histórico, o Megalodon, um tubarão gigante que media cerca de 22 metros e pesava 50 toneladas. Esse tubarão viveu aqui na Terra há cerca de 1,5 milhão de anos atrás. Alguns cientistas teorizam que a espécie pode ainda estar viva, tendo alguns desses animais por aí. E não é à toa, no fundo da Fossa das Marianas foi achado um dente de tubarão gigante, que confirmaram ser de Megalodon. Talvez a espécie tenha se adaptado a viver nessas águas profundas. E para comparação, esse dente do lado é um dente de tubarão branco, que atualmente é o maior tubarão que a gente conhece. Já em 2013, foi a vez de James Cameron, aquele cineasta famoso, diretor de vários filmes como Avatar, Exterminador do Futuro e Titanic, a terceira expedição. O sonho de Cameron era visitar a Fossa das Marianas, e para isso, ele projetou seu próprio submarino. Ele desceu até o fundo das Fossas das Marianas sozinho, e ficou lá embaixo por cerca de 70 minutos, catalogando várias espécies, até então desconhecidas. Por conta da alta pressão e do fato de estar no completo e perpétuo escuro, além da temperatura da água ser próxima do congelamento, várias espécies se desenvolveram para viver nesse ambiente, algumas criando até luz própria para enxergar um pouco. As criaturas abissais. Por muito tempo se acreditava que no fundo da Fossa das Marianas não pudesse haver vida por conta da temperatura e da alta pressão. Mas tem sim, as criaturas abissais são espécies que se desenvolveram para viver nesse ambiente, algumas emitindo a sua própria luz, como o diabo negro do mar. Você já deve ter visto ele em Procurando Nemo. Várias espécies de moluscos, bactérias e invertebrados, e até mesmo espécies pré-históricas, também se desenvolveram para viver nesse ambiente inóspito. Popularmente conhecido como olho de barril, esse peixe tem a cabeça transparente, e diferente do que se pensa, os seus olhos são essas bolotas verdes, e o que parece os olhos é o nariz. Inicialmente pensava-se que esse animal só podia enxergar para cima, através do topo da cabeça. Hoje, sabe-se que seus olhos fazem movimento de rotação, e o peixe consegue ver até mesmo através da boca. O peixe enguia é mais conhecido como grouper, que tem um corpo longo e sem escamas. Essa espécie de enguia pode chegar a ter mais de 2 metros de comprimento, e tem um órgão luminoso em forma de bulbo na sua cauda. Também tem alguns peixes bizarros, como o peixe-bolha, que você provavelmente já viu por aí na internet. Ele é assim para resistir às enormes pressões e acabou desenvolvendo ossos flexíveis e um corpo parecido com gelatina. Existem várias espécies que habitam essas profundezas, e na verdade boa parte ainda é desconhecida para nós. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, coloca aí nos comentários. Se você quer ver vídeos sobre o Megalodon ou as criaturas abissais, comente aí que vamos trazer aqui no canal. Muito obrigado por assistir até o fim, e até a próxima investigação.